Salve, salve, galera! Bom, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre indústria, mais especificamente sobre indústria planificada. Que papo é esse, né, cara? Que história é essa de indústria planificada? Onde é que eu entrei com essa indústria planificada? Alexandre, você parou de falar das outras coisas? Você não vai tratar é, sobre, sobre outros tipos de industrialização? É isso mesmo. Na verdade, a gente tem aí uma divisão da indústria entre uma indústria clássica, uma indústria planificada e uma indústria tardia, tá ok? Mas para eu falar sobre indústria planificada, eu preciso falar um pouco para você do que é a economia planificada, para que você possa entender um pouco melhor sobre o que é a indústria planificada. Ok, Rani? Deixa eu ligar meu computer aqui para que eu não tenha problema algum com minha energia elétrica. Bom, então vamos explicar um pouquinho, aí eu explico um pouco depois sobre indústria clássica, indústria planificada, indústria tardia e caio um pouco mais limpo sobre ela para, obviamente, depois a gente chegar a falar sobre industrialização no Brasil. Ok, honey? Vamos lá, bonitão? Vamos lá, bonitona? Vamos pensar aqui comigo, tá bom? Economia planificada diz que ela tem um planejamento. É também chamada de economia centralizada. Basicamente, esse vai ser um modelo econômico que vai defender efetivamente o controle do Estado sobre a economia. Tá? Esse modelo vai ficar extremamente conhecido durante os anos 70, principalmente na extinta União Soviética. Então, para que vocês entendam, essa economia planificada ou economia centralizada, a maioria das empresas que atuam efetivamente na economia são estatais. Lembre-se que eu tenho aqui nas minhas indústrias chamadas indústrias de base, economias estatais. Mas quando a gente está. Isso porque lembra lá que é por uma questão dos custos, porque esse tipo de indústria é muito cara para ser feita e as outras indústrias têm uma total dependência dela. Então, mais nessa economia centralizada, nós estamos dizendo que as empresas como empresas de transporte, hospitais, indústrias, escolas, é, enfim, efetivamente, a boa parte das empresas aí são empresas que pertencem ao Estado, tá ok? Ao contrário do que acontece na nossa chamada aqui economia de mercado. A lei da oferta e da procura não dita as leis do mercado. O governo toma efetivamente essas decisões. Então, a gente pode entender que um produto que esteja em falta efetivamente, ele não vai ter um problema daquela história da lei da oferta e da procura. Ou seja, um produto que está faltando no mercado não vai ter um aumento elevado do preço. Um exemplo que a gente tem aí é quando a gente vê que o leite, por exemplo, sobe com muita velocidade, justamente, vou até dar um exemplo um pouco melhor. A gente viu aí que o álcool em gel anteriormente era um álcool relativamente barato, que as máscaras eram máscaras relativamente baratas, né? Luvas eram baratas. Só para vocês terem noção, né? Eu aqui como chefe de cozinha, anteriormente eu comprava luva a R$ 35 a caixa. Hoje eu não consigo comprar por menos de R$ 100.
Por quê? Porque houve um período aí, por causa da escassez do látex, tá? Porque está usando muito para poder fazer, por exemplo, as luvas que se usa no hospital. Então, esse produto que está faltando aqui no mercado, ele não tem um preço exorbitante mais, tá? Eu comecei a falar do leite, né? No caso do leite, por exemplo, quando eu vejo que o leite sobe muito, é na época que a gente chama de época de estiagem, ou seja, eu tenho pouca chuva, então eu tenho pouco alimento para o gado, com pouco alimento para o gado, esse gado dá menos leite, ele dá menos leite, o leite falta no mercado, a falta do leite no mercado faz com que esse preço se torne exorbitante, tá? Então, o produto que esteja acumulado aí também não sofre a sua redução. Assim, gente, então, pela lógica estratégica que eu tenho de mercado, vai seguir em uma elaboração de planos. Então, o meu mercado não está condicionado à falta, procura e a lei de oferta e procura e tal. Ele está muito mais condicionado ao planejamento que eu tenho para aquele determinado produto. Tá ok? Então, na União Soviética, eles eram chamados de planos quinquenais, ou seja, tem efetivamente uma função de desvendar ou resolver problemas e fragilidades da economia. Um objetivo também é efetivamente conter o desemprego através da ampliação do setor produtivo. Com a planificação da economia, gente, eu vou ver que é muito possível um controle da problemática da distribuição de renda, né? Eu tenho, então, uma ideia de que todos teriam efetivamente um emprego, ou boa parte da população teriam efetivamente um emprego. Eu não precisaria de um salário exorbitante para que haja uma acumulação efetivamente, e ele permite uma manutenção do custo efetivo da vida em sociedade, que ela não deixa que o que é essencial para a população possa ultrapassar o valor e não dar condição a essas pessoas a adquirir ou a comprar, tá ok? Lógico, isso foi extremamente forte naquele período. Atualmente, eu tenho pouquíssimos países que têm uma economia de mercado um pouco mais forte. Exemplo disso, por exemplo, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Myanmar, o próprio Cuba, né, vai entrar na adoção dessa economia planificada, tá? E a gente vê efetivamente o declínio desse modelo acontecendo, obviamente, com o declínio da própria União Soviética. Tá? Então, as sanções impostas pelos países capitalistas, elas se tornam muito fortes, principalmente, obviamente, liderado pelos Estados Unidos, né, que é o grande líder mor dessa história aí, e que efetivamente contra aqueles países que vão aderir essa economia planificada. Outro motivo, gente, é o alto índice de burocracia que é necessário para manter essa economia, tá? Isso por quê? Porque eu tenho que ter um controle de mercado muito forte, tenho que ter um controle comercial muito forte, tem que ter o Estado controlando esse mercado e esse comércio. E isso vai desfavorecer, obviamente, uma boa dinâmica do mercado, tá ok? E, obviamente, vai também desfavorecer um desenvolvimento econômico, eu diria até mesmo social, tá? E, lógico, se eu tenho um Estado extremamente forte desse jeito, é muito provável que eu tenha também falcatruas muito fortes a esse respeito, ou seja, é muito provável que eu tenha aí um sistema de corrupção muito exacerbado nessa questão aí, tá ok? Bom, o que é que eu vejo então sobre os países que adotaram essa economia planificada? A gente vai observar que eu tenho uma formação, sim, de uma classe dominante, mas que essa formação dessa classe dominante ela está
atrelada ao Estado, ou seja, hum, essa classe dominante ela está muito mais privilegiada por esse Estado e são e é justamente esse Estado que vai pagar a conta dessa grande população, o que também vai de certa forma acontecer nessa economia de mercado, ok? Deixa eu ver aqui. Enfim, vamos lá, gente. Vamos falar um pouco aí então, vamos voltar aqui à indústria, né? Já que eu falei sobre economia de mercado, e entender um pouco sobre esse processo de industrialização e entender que esse processo de industrialização, como eu já vi, ele não vai ocorrer é estranho dizer isso, mas de forma muito uniforme, de padrão, né? E de forma com uma forma muito padrão, tá? Ele não vai ocorrer de uma maneira muito padrão nos espaços e nas diferentes realidades onde ele acontece e até onde ele continua a acontecer. Então essa industrialização ela vai sofrer interferência, pessoal, de vários fatores. E dentre eles a existência de matéria-prima, a existência de mão de obra, as condições políticas, as condições territoriais, as condições ambientais, a matéria-prima, né? A economia, a sociedade ou a formação da nação efetivamente de constância. E isso tudo vai acabar caracterizando os processos de dependência regional que vai ocorrer, ou até mesmo que já ocorreu, distinguindo efetivamente os processos de um local ou de um ângulo para o outro. Tá ok? Então, se a gente for olhar de forma mais generalizada, a gente tem aí algumas industrializações que vão ser diferentes de um país, de países desse mundo aí, e elas vão ser classificadas basicamente em 3 tipos de industrialização. A primeira é a industrialização clássica. A segunda é a industrialização tardia. E a terceira é a industrialização planificada, que obviamente vai caber dentro desta economia planificada. Vamos falar um pouquinho sobre a clássica, depois eu volto para poder falar um pouco mais íntimo aí dessa industrialização. Mas a gente percebe que os países de industrialização clássica, pessoal, eles foram efetivamente os países que foram os pioneiros ou os grandes responsáveis pelo processo de industrialização, tá ok? Ou seja, eu enxergo ele primeiro lá naqueles que eu já falei, nos Estados Unidos, né, começa pela Inglaterra, né, pelo Reino Unido e tal, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, mas vai acontecer primeiramente na Inglaterra, lá no século XVIII, e fortemente, e bem melhor a partir do século XX, e ele vai se expandir para as outras nações. Aí a gente vai encontrar ele, de novo, no restante da Europa, né? Ou seja, lá na França, vai encontrar ele na Alemanha, vai encontrar ele na Itália, mas a gente vai encontrar ele no Japão, vamos encontrar na América do Norte, efetivamente lá nos Estados Unidos, e é lógico, a gente não pode descarrilhar aí a ideia de que meu Canadian, né, meu Canadá, está aí extremamente íntimo com esse tipo de industrialização. Essa industrialização, ela inicialmente vai ser encabeçada, como nós já falamos, pela máquina de vapor, né? E durante a segunda revolução industrial, pessoas,
esse período vai trazer um modelo que rompe essas fronteiras inglesas, como nós já dissemos, e vai ser encabeçado aí pela eletricidade e, é lógico, pelo petróleo. Né? A gente já viu aí que passa por esses dois momentos de energia e que vai mudar bastante a expectativa dessa revolução industrial. As nações, então, elas vão passar por esse processo e vão se tornar grandes importadores de matéria-prima para o desenvolvimento da sua indústria. Só que, ao mesmo tempo, elas vão passar a ser exportadoras de grandes produtos industrializados. E, obviamente, elas também passarão a ser grandes exportadores de tecnologia para o mundo. Atualmente, então, a gente vai ver que esses países vão juntar as suas grandes sedes empresariais neles mesmos, né? Então, a gente tem países aí onde, eu tenho um exemplo aqui na outra aula da Apple, né? Onde a gente vê que a sua sede está concentrada ali nos Estados Unidos, ali não sai, dali ninguém tira, até porque essas marcas são grandes representantes aí. Então a gente tem lá a Microsoft, a gente tem a Apple, nós temos a Chevrolet, né, a General Motors, a Chevrolet, a gente tem o McDonald's, todos eles centrados ali na sua administração dentro ali daquele país e dali não pretende sair. Boa? A industrialização chamada tardia, ela é aquela onde os países, como é que eu posso dizer, foram localizados fora do centro do sistema capitalista. Tá ok? Quem é que é industrializado e está fora do centro do sistema? Quando eu falo do centro, é do miolo mesmo. Quem está no miolo, quem está no centro do sistema capitalista? Estados Unidos, Japão, Itália, Inglaterra, Canadá. Esses países estão ali no centro, né? Quem é que está rodeando a berola? Quem é que está rodeando o entorno desses países? Países, por exemplo, como Argentina, Chile, Brasil, o México, a África do Sul, tá ok? E isso tudo, obviamente, vai se acentuar a partir da década de 30, tá? Ou até melhor dizendo, na questão do Brasil, a partir da década de 50, ainda mais forte. Ok? E eu poderia dizer também que nos países aqui latino-americanos também será mais forte a partir da década de 50 ou 60, tá? E talvez a partir dos anos 60, por causa de um pouco mais de liberdade no Oriente Sul e no continente africano, por causa do fim da guerra e o fim da hegemonia do Reino Unido. Desculpa, já são 23h40, estou aqui lutando para colocar a matéria de vocês em dia, tá, pessoal? Então, para que vocês não saiam prejudicados aí, estou pensando muito aqui na moçada que vai dar continuidade no estudo, que não quer só formar, mas que quer seguir uma profissão, quer fazer uma faculdade. E aí a minha preocupação maior, além da minha responsabilidade, obviamente, como professor, tá? Então, gente, a gente vai ver isso acontecendo. Alexandre, mas me diz uma coisa. A partir da década de 30, eu vejo que a gente tem uma industrialização no Brasil, mas a indústria no Brasil ela só acontece a partir da década de 30. Ou seja, eu estou vendo esses países com uma força muito maior acontecendo no século XIX. Eu não tenho isso acontecendo? Sim.
Eu tenho isso acontecendo. Muita gente acha que essas fábricas vão lidar somente com café e com cana. Isso não é uma realidade, tá ok? A gente já tem indústrias, por exemplo, como siderúrgicas, como fábricas de ferro, por exemplo, no interior de São Paulo, lá mais para o fim do século XIX, em Sorocaba, por exemplo, por volta de 1880, 1880 e pouco, eu já tenho indústrias de ferro acontecendo nessa região, tá ok? Então, esse tipo de industrialização, ele vai ser marcado por um processo de substituição de importações. Ou seja, pessoal, a gente vai ter produtos que eram efetivamente importados, mas que começam a ser produzidos para dentro do país. Lógico que nós vamos ver isso aqui com muito mais realeza a partir, de novo, da quebra da Bolsa de Nova York. Lembra que a gente não podia importar mais, que o povo de fora queria matar a fome, que fome se mata com farinha e não com café e açúcar. E aí a gente tem que voltar o nosso mercado para o mercado interno e a gente intensifica a industrialização, que não era significativa e que essa indústria que acontece lá em Sorocaba, lá no final do século XIX, ela acontece muito por uma questão de industrialização inglesa, ok? Então, nós vamos começar a entender que o que era os produtos que eram importados, eles vão começar a ser produzidos dentro do país, principalmente por causa da pobreza desses países no pós-guerra. Boa? Então a gente vê características importantes aí, a instalação de empresas multinacionais que eram sediadas em países industrializados clássicos nesses países, por conta de fator de maior liberdade em leis trabalhistas e isenção de impostos, vem para países como no Brasil. Ok? Bom, então a gente também vê que, ao contrário dos países de industrialização clássica, os países de industrialização tardia, como o Brasil, tiveram sua industrialização pautada principalmente nas ações do capital estrangeiro, como, por exemplo, a nossa indústria, com a aplicação de grandes indústrias inglesas. Tá ok? Alexandre, isso continua em relação às indústrias, nem tanto, mas eu tenho algo que é essencial para uma indústria e que nós somos extremamente dependentes desses países de industrialização clássica. E o nome disso se chama tecnologia. A tecnologia é o centro do sistema produtivo, porque é ela em que vai fazer com que esse produto ele saia com maior velocidade e automaticamente eu tenho um crescimento exacerbado aí do sistema e, obviamente, a gente ainda não tem condição de manter essa tecnologia no nosso país, ok? E aí eu me sinto obrigado a fazer esse tipo de crítica dizendo o seguinte: nós não temos essa tecnologia e nós provavelmente não vamos ter essa tecnologia. Alexandre, mas eu vejo tecnologias muito fortes, muito pesadas aqui, etc. E a gente vê boas tecnologias no Brasil. Sim, a gente vê boas tecnologias no Brasil, mas lembre-se, por exemplo, a atual sistema de mineração hoje é o chamado mineração 4.0, tá ok? Que é fantástico, né? É o topo de linha da mineração 4.0. Quantas indústrias de mineração 4.0 nós temos no Brasil? Quantas mineradoras trabalham com a mineração 4.0 no Brasil? O nome
já está à sua direita. Zero. A mineração 4.0 no Brasil, ela é inexistente, mas ela já é uma realidade em boa parte dos países que trabalham com mineração. Tá ok? Então, nós estamos sim numa dependência tecnológica. E por que você está falando que isso não vai acontecer tão cedo? Não vou nem dizer a palavra nunca, né? Nunca diga nunca, como diz o velho ditado. Mas por que você está dizendo que isso não vai acontecer tão cedo? Ou ao menos nesse momento não acontece, justamente por causa do desinvestimento na educação no país. A gente precisa de uma educação muito bem feita para que a gente possa ter uma tecnologia muito bem feita. Ok? Entraremos então nesse momento a industrialização planificada. Tá? Ela vai ocorrer, como já demonstrei anteriormente, em países que vão adotar o Estado como seu grande centro. Quem que é esse modelo? São países de modelo socialista exacerbado ou comunistas. E vai se dar principalmente lá no século XX. Lá fica parecendo tão distante, né? Mas eu tenho que lembrar que ao menos eu nasci aí no século XX, me perdoe, eu sei que vocês já nasceram aí no século XXI, mas eu vou dizer lá, fica parecendo que é tão distante, mas eu queria dizer que daqui a pouco também vocês estão chegando a mim, tá ok? Passa, ó, rapidão, tá ok? É trem-bala. A vida é trem-bala, parceiro. Nesse tipo de industrialização, gente, a gente vê que o Estado aí, como eu já disse, ele é o principal agente econômico e é ele que vai comandar as fábricas, Alexandre. Mas no tardio também, você não disse que é o Estado quem promove as indústrias de base? Sim, eu disse que as indústrias de base são, aqui no caso, as grandes indústrias e até mesmo as indústrias de bens de consumo são comandadas pelo Estado, tá? No entanto, a gente também pode perceber que as indústrias base desses países eram principalmente as indústrias bélicas que vão fomentar um modelo que sempre foram prioridade para a gestão do poder desses países, tá ok? Indústrias de bem e consumo, por sua vez, gente, elas eram efetivamente deixadas em segundo plano nessa industrialização planificada aí, tá? Então, para a gente entender melhor, gente, o que são indústrias de bens, quer dizer, para que vocês fiquem atentos, então, é melhor que a gente volte e entende o que são indústrias de bens e consumos e bens de produção, que é lá aquela indústria de base, né? Então, vamos lá. Além dessa ação econômica do Estado, a gente vai entender que o gestor de todas essas indústrias, ou característica desse modelo de industrialização, foi efetivamente a inexistência de concorrência. Então, essa industrialização planificada, ela vai acontecer na República Soviética, na China, em países do leste europeu, na Bulgária e, por exemplo, na Hungria. Tá? Com o fim da União Soviética, esse tipo de industrialização se enfraqueceu demais. E a gente vai ver que as antigas indústrias estatais elas vão ser efetivamente privatizadas até mesmo nesses países. Tá ok? E a gente também sabe que esses países que passaram por esse processo, eles vão ter que se adaptar e às vezes com muito custo ao novo sistema capitalista que é assistido a eles. Beleza, gente? Tranquilinho aí? Pessoal, vou parar por aqui, apesar da nossa conversa aqui ter 30 minutos só, e a gente vai entender isso. Só lembrando aqui, gente, que para a gente pensar um pouco na condução dessa economia planificada, né? Antes de eu acabar aqui, em grande parte a gente viu uma corrupção e, obviamente, uma burocracia acontecendo aí,
principalmente porque esse tipo de funcionalismo, né, ou de funcionarismo, que já que nós vamos falar de funcionários, estava muito ligado a pessoas que tinham o poder na sua mão, né? Ou seja, a gente não tem grandes vantagens numa indústria planificada. A gente vai ver uma variação do sistema muito grande, a gente vai ver uma busca maior de ganho, incremento de produtividade, sim. Mas se a gente refletir claramente com a história desses países que têm indústrias de bases aí, com, com imagens que a gente vai encontrar na internet aí, a gente vai ver que nessa indústria planificada, quando a gente começa a ter problemas sérios, nós vamos ver filas enormes, fila para comprar, mas não é fila para comprar porque tem muito produto bom. É fila para comprar porque eu tenho uma economia falida, tá, gente? Fila para comprar itens essenciais de consumo, fila para comprar carne, fila para comprar pão e etc. Boa? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Só para a gente poder entender isso um pouco melhor, né? Um sistema principalmente quebrado pela guerra, e eu estou à disposição de vocês aí, para o que der vier. Valeu, beijo, beijo, até mais.